Hoje é dia da gente se inspirar em Chico Mendes. Hoje é dia da gente falar sobre o ambientalismo. E bom, talvez você esteja se perguntando, ou nem tanto assim, por que a gente vai falar de ambientalismo, né? E por mais que seja um assunto que realmente está muito na mídia, né? A gente ouve muito falar sobre isso, talvez você não saiba ao certo a importância de se entender o que é o ambientalismo e de como isso pode interferir na nossa vida. E aí, dando uma definição um pouco básica para a gente começar a conversar, a ideia do ambientalismo é a de convivência com o ambiente, com a natureza, com as coisas que estão ao nosso redor, de maneira saudável, de maneira a não destruir aquilo que está conosco, a não destruir e a não impedir que as outras formas de vida, por exemplo, continuem existindo, continuem tendo a sua forma de viver. E aí é importante que a gente olhe, por exemplo, para a figura de Chico Mendes, que foi muito importante na luta a favor do ambientalismo, e acho que um primeiro ponto muito interessante sobre a vida dele é que ele, diferente de muitos de nós, cresceu vendo a destruição da floresta amazônica, ele cresceu vendo a destruição do ambiente no qual ele fazia parte, do ambiente onde ele vivia, e aí aquilo chamou a atenção dele para os problemas que aquilo poderia trazer, não só para a vida dele, mas para a vida de inúmeras outras pessoas e de outras espécies também. Então, um primeiro ponto que a gente pode começar a tentar modificar na nossa vida é se informar um pouquinho mais sobre como esses impactos realmente interferem na nossa vida e na vida das pessoas que a gente ama, na vida de todos que estão ao nosso redor. E citando Chico Mendes, né, não tem como, né, pra mim não tem como falar sobre ambientalismo sem falar de Chico Mendes, né? Não falar sobre a vida dele em si, porque é muito interessante, mas existe aos montes aí na internet, é só você pesquisar, vai ter vídeo, vai ter texto, mas não citar Chico Mendes num tema como ambientalismo é quase que uma blasfêmia, né? Já que ele foi um dos grandes pilares do movimento ambientalista aqui, né, de proteção à Amazônia aqui no Brasil. E é interessante, né, quando a gente pensa na vida do Chico Mendes, que o Chico Mendes ele era uma pessoa integrada com o meio ambiente. Não necessariamente com a causa ambientalista desde sempre, mas com o meio ambiente. Ele era uma pessoa que tirava o sustento dele do meio ambiente. E aí vem aquela é um bom gancho para aquelas pessoas que falam assim, não, os ambientalistas são pessoas que não veem a realidade, porque elas não entendem que a gente, para gerar progresso, para ter lucro, para o Brasil, para o país, a gente precisa explorar os recursos naturais. Mas ninguém falou que você não pode explorar os recursos naturais. Os recursos naturais existem justamente para que nós possamos explorá-los de forma consciente, de forma sustentável. Da mesma forma que um animal também explora os recursos naturais para se alimentar, por exemplo, de forma sustentável. Nós seres humanos, temos que fazer o mesmo. E era o que Chico Mendes fazia. Como um seringueiro, ele ia lá na floresta, tirava ali o látex das árvores e depois levava para fora da floresta para ele ser transformado em borracha, enfim, para ser convertido em produto final. Só que essa retirada de látex das árvores não danificava as árvores, não prejudicava o ecossistema, o meio ambiente. E Chico Mendes, ele, posteriormente a isso, né, ele começou a perceber a importância de preservar, né, esse meio ambiente contra aqueles que não tinham essa visão, contra aqueles que tinham a visão única e exclusivamente do lucro e que achavam que nós tínhamos que investir no agronegócio e que basta você tirar aquelas árvores dali, porque elas são apenas árvores, elas não servem pra nada, mesmo. Não vai fazer falta, pra gente criar pasto, né, pra criar gado, porque isso sim vai gerar renda, isso sim vai gerar, de fato, gera renda. Pro país, nem tanto quanto a gente imagina, gera renda para o agronegócio, é uma retroalimentação ali financeira. Mas tudo bem, mesmo que gerasse muita renda pro país, não é um progresso verdadeiro, não é um progresso que faz sentido na real essência da palavra, porque você está gerando um crescimento em custa de um decrescimento absurdo de floresta, de meio ambiente, que vai gerar muitos problemas para a sociedade. Esses problemas vão se reverter em muitos gastos e que no final das contas não compensa. Então você pensa, nossa, com um progresso que não compensa, será que a gente pode chamar de progresso verdadeiramente? De fato, e essa ideia de sustentabilidade talvez seja um pouco distante da nossa realidade, porque a gente vive na cidade. A gente tem um certo afastamento dessas coisas que acontecem onde eu não estou vendo. Eu vejo, tá tendo queimada, nossa, muito triste isso, mas mudou o canal, vai pro futebol, né? Vai pro futebol, vai ver outra coisa, vai jogar um LOLzinho e acabou a vida. Não é assim. Quando a gente gera um impacto ambiental, esse impacto ele vai reverberar
no planeta inteiro. Se a gente começa a desmatar o Cerrado, se a gente começa a desmatar a Amazônia, a floresta, a Mata Atlântica e qualquer bioma, a gente começa a devastar os biomas, a gente vai ter um impacto no nosso bolso. Você vai influenciar, dentre outras coisas, no ciclo da água. Vai começar a chover menos, os dias vão ficar mais quentes e muito mais frios, a amplitude térmica começa a crescer, se chove menos, a gente tem menos água para beber, menos água para tomar banho. Tem gente que não gosta muito de tomar banho, mas a gente tem menos água. Você vai começar a ter que racionar água, você vai ter que racionar a energia elétrica, porque a gente usa uma matriz hídrica. Mas você fala, não, mas nós temos as nossas termoelétricas aí para quando tiver racionamento. É verdade, só que você vai ficar sem água, né? Ou melhor, pagando mais caro para a água, porque a água vai ficando cada vez mais cara, e a energia também vai aumentando cada vez mais. Então, no fundo, o seu bolso sente. Mas você pode pensar, não, beleza, realmente, eu sou a favor da causa ambiental. O que eu posso fazer? Eu devo colocar uma mochilinha nas costas e ir para a Amazônia? Não, você não precisa fazer isso. Você pode agir localmente, mas sempre pensando globalmente. Agir localmente é você repensar o seu consumo. Tudo aquilo que você consome, roupa, alimentação, bens, né, tapete, caneca, tudo leva água na produção. Por exemplo, né? Quando você percebe que tudo leva água na produção, você começa a pensar, a tentar descobrir o quanto cada coisa consome de água. E à medida que você entende isso, você diminui o seu consumo ou muda aquilo que você vai consumir. Você começa a procurar produtos de empresas que não gerem esse impacto ambiental devastador, né? Empresas que não estão associadas a desmatamento, a trabalho escravo, a outras formas de prejudicar o meio ambiente. Através dessas pequenas práticas no dia a dia, você começa a se tornar um ambientalista de verdade. Porque a ideia de ser um ambientalista não é só fazer como o Chico Mendes dizia e abraçar a árvore para impedir que ela seja derrubada. É trabalhar no consumo. Porque se você entende que você pode rever o seu consumo, aquele que te vende o produto, ao deixar de vender, ele precisa se readaptar. Nós, como mercado de consumo, como consumidores de coisas, porque querendo ou não, vivemos numa sociedade de consumo, nós temos o poder de transformar aquilo que nos é oferecido. Mas para isso, nós precisamos saber o que vamos ou não vamos consumir. Ainda que a motivação dele para transformar não seja em prol do meio ambiente. Verdade. Mas a gente consegue movimentar isso, né? Eu acho que em muitos momentos, tanto na causa ambientalista quanto em vários outros aspectos da sociedade, nos falta essa percepção de como nós temos o poder para impactar as coisas que acontecem na nossa sociedade, né? A gente pensa, obviamente, de maneira muito singular, mas é óbvio que uma atitude de uma pessoa específica faz diferença, mas isso tem uma reverberação, isso tem uma repercussão que a gente não consegue perceber, que a gente não consegue ver. E ainda que não aconteça amanhã, daqui a alguns anos, daqui a 5, 10 anos, as coisas vão realmente se modificando. E aí, né, a gente relativizou muito essa questão do progresso e de fato a gente precisa fazer isso. Mas uma coisa que esse desenvolvimento, quer seja progresso ou não, nos trouxe é a ideia de acesso à informação de maneira um pouco mais fácil. E a gente está falando, né, a gente precisa entender como a gente pode impactar menos, como a gente pode ajudar mais o meio ambiente e, em muitos momentos, as respostas estão, pelo menos de maneira mais superficial, na palma da nossa mão. A gente consegue acessar isso com o celular, com o computador, ou enfim, conversando com as pessoas que estão à frente desses movimentos, a gente consegue ter o contato com isso de maneira muito mais fácil, coisa que há poucos anos atrás não era tão possível e a gente ficava meio que sem saber o que fazer. Então, que a gente possa utilizar esses recursos do desenvolvimento para mudar o curso das coisas, para que a gente possa realmente construir uma sociedade que faça sentido, porque se você para pensar, não faz sentido. É como a gente disse, não tem nem senso de autopreservação, porque se estivesse prejudicando todo mundo, mas eu que estou aqui pegando os benefícios estou bem, a gente ainda consegue entender um pouquinho a lógica, ainda por vai mais lá, que né? ainda vai lá, por mais que obviamente seja muito errado, ainda vai lá, mas não existe isso, não tem como ser assim. E aí realmente a gente precisa se modificar. É uma questão de vontade, né? De querer.
Não basta só falar que a gente pode, cara, a gente pode fazer tudo, mas se a gente não quiser fazer, se a gente não tiver essa vontade real, genuína de fazer acontecer, não vai acontecer, né? E é interessante porque nós somos criados para acreditarmos que nós não temos poder para nada, né? Nós, o povo, né, somos criados para acreditar que a gente não pode mudar as coisas. Mas na verdade nós temos poder para mudar qualquer coisa, né? Essas pessoas que nós consideramos poderosas, que são poderosas porque nós as permitimos ser, essas grandes empresas que devastam, que prejudicam o meio ambiente, elas dependem muito mais da gente do que a gente delas. Então é muito mais uma atitude nossa perante aos nossos hábitos de consumo, os nossos hábitos de vida com relação ao meio ambiente, do que de fato esperar um tipo de atitude dos que a gente considera poderosos, ou do governo, ou enfim, de alguma instituição pública. É entender que o ambientalismo, ele não é uma área, ele não é uma área científica, ele não é uma área profissional, você não precisa ser você pode ser professor, você pode ser médico, você pode ser dentista, você pode ser engenheiro, você pode ser o que for, você pode ser estudante, basta você ser humano. Né? O ambientalismo, ele não é uma profissão, ele é um estilo de vida. E qualquer ser humano pode e deveria pensar de forma ambientalista. O Chico Mendes é um grande exemplo disso, porque o Chico Mendes ele foi um grande homem, mas não no sentido que a sociedade vende um grande homem, porque ele não era uma pessoa com poder aquisitivo grande, ele não era uma pessoa tão bem instruída assim, ele era mais instruído que a maioria dos seringueiros, mas, por exemplo, ele se alfabetizou já em idade avançada. Então você vê, ele não é o que a gente, na nossa sociedade atual, considera um padrão elevado de indivíduo. De sucesso, de sucesso, exatamente. E ele fez tudo o que fez. Então ele é a prova de que, se você tiver vontade, né, tiver boa vontade, essa palavra, boa vontade, porque você tem que ter vontade, mas tem que ter boa fé também, né? De entender que, cara, não é tão difícil assim. Como eu vou saber das informações que eu preciso saber, como o Paulo falou, do que gasta mais água e tudo mais, eu preciso pesquisar, mas é uma pesquisa secundária, não é uma pesquisa primária, que é aquela pesquisa difícil, onde você não tem informação nenhuma e você precisa ir a campo, Não, essa pesquisa já foi feita pelos profissionais... Já te deram tudo ali, né? Exatamente, pelos profissionais que trabalham com isso, aqueles profissionais que trabalham com ecologia, né? Que não necessariamente são ambientalistas, mas também podem ser. Então esses profissionais já fizeram as pesquisas e nós, como ambientalistas, podemos sim usufruir muito do que esses ecólogos fazem, porque eles vão nos dar informação, eles vão nos trazer dados que são muito importantes e que eles já fizeram um trabalho científico ali, a gente não precisa fazer, já está ali na nossa mão, basta a gente ter a boa vontade de chegar no Google, digitar e se informar, né? E como o João falou, nós temos muitas informações hoje, né, diferente do passado. Temos muita desinformação também, mas se nós formos de lugares sérios, a gente vai ter informações úteis, a gente vai ter informações que vão poder nos auxiliar bastante para sermos um pouquinho daquilo que o Chico Mendes nos ensinou a ser. Aí você vai pensar, o que o Chico Mendes nos ensinou a ser, né? Nos ensinou a ser protetores do meio ambiente? Não, ele nos ensinou também, a ser... né? Exatamente, também. Ele nos ensinou a ser humanos e, mais ainda, inteligentes. Porque não faz sentido nenhum, como o João falou, a gente pensar em nos preservar se a gente destrói aquilo que a gente precisa. Então, mesmo que a sua intenção fosse uma intenção extremamente egoísta, como o João deu exemplo, ainda assim seria um egoísmo não muito inteligente você querer destruir aquilo do qual você precisa para sobreviver. Então essa causa ambiental, acho que a grande mensagem que fica aqui é: a questão ambiental é uma questão de todos nós. Não adianta fechar os olhos, não adianta não se importar, não é aquela coisa que tipo, se eu não tô vendo não me atinge. Não, se você não tá vendo só vai te atingir pior, porque você nem sabe de onde veio e nem estava se preparando para isso. Então assim, você vai ser atingido. E mesmo que você veja, às vezes você não consegue se preparar. Sim, porque você tem outras pessoas que não estão vendo e estão agindo para piorar aquilo. Sim. Por isso que é importante, como o Patrick e o João falou, a gente se informar. Mas mais do que se informar, conversar também. Uma forma que nós temos de conversar é através desse vídeo, você fazendo comentários aqui, a gente responde, ou até mesmo participar dos nossos grupos de estudo, nossos grupos de debate. Você pode conhecer um pouco mais sobre eles no catarse.me/pedra de afiar. O link vai estar aqui embaixo na descrição também para você poder acessar e vir estudar com a gente, conversar sobre um assunto
maravilhoso que é essa causa ambiental e outros assuntos também que são fundamentais para nós crescermos como seres humanos, para que a gente possa se desenvolver plenamente. Pensa só, nós vivemos nesse planeta. Esse planeta é a nossa casa. Você não deixa a sua casa cair aos pedaços. Pelo menos não deveria deixar. Então por que você vai deixar o planeta cair aos pedaços? Ah, mas é algo muito distante, eu não consigo perceber essas coisas. Percebe. Basta só prestar um pouquinho de atenção, conversar um pouquinho, que você vai começar a mudar a sua forma de perceber o mundo e de se colocar no mundo também. Se você é aqui do Rio, você sente também, bem forte. E aí, depois que você deixar o seu comentário aqui, aproveita e curte esse vídeo também, compartilha para as outras pessoas, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho para receber as próximas notificações e os outros vídeos que a gente postar também. Uma outra forma de você ter contato com a gente é através das nossas redes sociais. Nós temos tanto o Facebook quanto o Instagram. Todo dia tem umas postagens lá bem bacanas que vai valer bastante a pena você dar uma curtida lá e ajudar a gente. E até a próxima. Tchau, tchau.